Todo homem passa por isso antes de perder o controle da própria vida. Existe um momento antes de tudo desmoronar, um momento silencioso, invisível, onde nada está oficialmente errado, mas algo dentro está apagando. A maioria dos homens ignora esse momento e paga o preço. Começa devagar. Um cansaço que não passa, uma mente que não foca, tarefas simples que são adiadas, dias que terminam sem ter feito nada importante. O homem ainda funciona, ainda trabalha, ainda responde mensagens, mas por dentro, algo está desconectado. Ele acorda cansado, dorme tarde sem motivo, come mal, treina menos, esquece compromissos, irritação constante, paciência curta. E o pior, ele sabe que algo está errado, mas não age. Apenas continua, no automático, sem direção, sem comando. Esse é o estado de alerta, o momento antes da queda. E todo homem que ignora esse estado eventualmente perde o controle da própria vida. O problema não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidade, não é falta de tempo. O problema é falta de ordem interna, falta de disciplina diária, falta de clareza sobre quem ele é e o que está construindo. Todo homem que vive sem rotina vive sem poder. Todo homem que não controla sua manhã não controla seu dia. Todo homem que não controla seu dia não controla sua vida. É simples assim. A disciplina não é opcional. É a base. Sem ela, tudo desmorona. Relacionamentos, carreira, saúde, mente, tudo. Nenhum homem indisciplinado constrói algo que dure. Nenhum homem sem rotina tem paz. Nenhum homem que foge do silêncio consegue pensar com clareza. Essas não são opiniões, são leis. Leis que todo homem descobre cedo ou tarde. E sempre que essas leis são ignoradas, sempre que o homem escolhe o conforto em vez da ordem, sempre que ele adia o que precisa ser feito, ele perde um pouco de si mesmo. Perde respeito próprio, perde direção, perde força. O homem que vive assim começa a se sentir atrasado. Atrasado na carreira, atrasado nos objetivos, atrasado na própria vida. E quanto mais atrasado ele se sente, mais ele procrastina, mais ele foge, mais ele se distrai. Ele passa a viver reagindo. Reagindo às demandas, reagindo aos problemas, reagindo aos outros. Nunca agindo, nunca liderando, nunca comandando. E um homem que apenas reage, nunca está no controle. A frustração vira algo permanente. Ele olha ao redor e vê outros homens avançando, construindo, evoluindo. E ele está no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados. Ano após ano, o respeito que os outros tinham por ele começa a diminuir. Não porque ele é uma má pessoa, mas porque ele parou de ser confiável. Parou de cumprir o que promete. Parou de aparecer quando deveria. Parou de ser presente. E o pior respeito que ele perde não é o dos outros. É o dele mesmo. Porque no fundo todo homem sabe quando está traindo a própria palavra. Todo homem sabe quando está sendo fraco. Todo homem sabe quando está fugindo. E essa fuga tem um custo. Um custo invisível no começo, mas devastador no final. O homem que vive sem disciplina eventualmente vive sem identidade. Ele para de saber quem é. Para de saber o que quer. Para de saber o que defende. Vira uma versão apagada de si mesmo. Uma sombra. E quando a identidade se perde, tudo se perde. Porque um homem sem identidade aceita qualquer coisa. Tolera qualquer desrespeito. Suporta qualquer humilhação. Vive qualquer vida. Menos a dele. Mas existe um momento em que algo dentro acorda. Não é motivação, não é empolgação, é percepção. A percepção de que a vida está passando, e que se nada mudar, ela vai passar inteira assim. No automático, no caos, sem controle. Esse momento não vem com trombetas, vem em silêncio, geralmente à noite, sozinho, quando não tem mais barulho externo, quando não tem mais distração, quando o homem finalmente para e olha para a própria vida. E aí ele vê o quanto se perdeu, vê o quanto fugiu,
Vê o quanto deixou de ser. E ele tem uma escolha: continuar assim, ou assumir o controle. Assumir o controle não é sobre motivação, é sobre responsabilidade. Responsabilidade de parar de mentir para si mesmo. Responsabilidade de parar de procrastinar. Responsabilidade de parar de fugir. É sobre aceitar que ninguém vai salvar ele. Ninguém vai fazer por ele. Ninguém vai construir a vida dele. Só ele. E ou ele faz isso agora, ou vive para sempre com a sensação de que poderia ter sido mais. Todo homem que reconstrói a própria vida começa do mesmo lugar, do silêncio, da aceitação, da decisão. Não existe atalho, não existe hack, existe disciplina, existe rotina, existe repetição, acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, treinar, comer direito, trabalhar com foco, eliminar distrações, cumprir a própria palavra, fazer o que precisa ser feito, todo dia, sem negociação. Isso não é glamouroso, não é inspirador, não vai viralizar, mas funciona. Sempre funcionou. Sempre vai funcionar, porque a vida não premia a intenção, não premia potencial, premia a ação, premia a consistência, premia o homem que faz o trabalho quando ninguém está olhando, o homem que se mantém firme quando tudo está difícil, o homem que não desiste. E quando esse homem olha no espelho, ele vê algo diferente. Não vê perfeição, vê progresso, não vê chegada, vê caminho, não vê vitória final, vê batalha diária. E isso basta, porque o homem que está no controle da própria vida não precisa provar nada, não precisa validação, não precisa aprovação. Ele sabe o que está fazendo, sabe para onde está indo, sabe quem é. E esse conhecimento, essa clareza, essa ordem interna, é o que separa o homem que vive da própria vida do homem que apenas existe na vida dos outros. Todo homem passa pelo momento de escolha, pelo momento de decidir se vai continuar disperso ou se vai assumir o comando. E essa decisão não é tomada uma vez, é tomada todo dia quando o alarme toca, todo dia quando o corpo não quer treinar, todo dia quando a mente quer desistir. A escolha está sempre lá, e o que o homem faz com ela define tudo. O controle da vida não é sorte, não é dom, é disciplina, é ordem, é silêncio, é responsabilidade, é a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não quer. E todo homem que entende isso para de ser vítima e vira arquiteto da própria existência. Existe um código, um caminho, uma ordem, e todo homem que a segue reconstrói o que foi perdido e constrói o que ainda não existe. Não por talento, mas por consistência. Não por sorte, mas por trabalho. Não por acaso, mas por escolha. A vida sempre testa, sempre pressiona, sempre confronta. E o homem que está preparado não quebra, não foge, não desiste. Ele aguenta, ele avança, ele vence. E no final, quando tudo está dito e feito, quando toda a poeira assenta, o que resta é simples. O homem que tomou o controle e o homem que não tomou. O homem que agiu e o homem que esperou. O homem que construiu e o homem que apenas assistiu. A diferença entre eles não está no talento, está na decisão. E essa decisão sempre foi sua. Se inscreve no canal.